Bom, então antes da gente seguir, vamos começar contextualizando um pouquinho. O que é a ortografia? A ortografia é uma palavra que vem do grego, em que orto significa reto, direto, correto, e grafia seria uma representação escrita de palavras. Então, quando a gente junta esses dois termos, a gente tem a palavra ortografia, que seria basicamente, né, a representação correta de uma palavra. Então, na língua portuguesa, quando a gente pensa, né, nessa maneira correta de escrever uma palavra, a gente está se referindo principalmente a um conjunto de regras dentro da gramática normativa que vai definir essa maneira correta da gente escrever, né, grafar as palavras. A gramática normativa é o que a gente conhece também como norma culta. E a sua principal função é ditar, né, um número de regras que vai demonstrar a maneira correta como o português deve ser falado, deve ser principalmente escrito. E assim como a própria palavra ortografia, que a gente acabou de ver, muitas palavras são baseadas na sua etimologia, né, principalmente do latim, porque a gente considera que o português é uma língua latina, e muitas palavras elas derivam, né, dessa nossa língua ancestral. E até hoje, a maneira como elas são escritas também é baseado, né, na maneira como elas eram originalmente na língua latina. Então, por exemplo, a palavra liso, que vem do latim lisus, né, e por isso ela é uma palavra grafada com S, porque ela veio do latim lisus, que era também grafado com S. Além disso, todas as palavras que forem derivadas, né, dessa forma liso, elas também serão grafadas com S. Mas, professor, existem milhões de palavras na língua portuguesa. Como a gente vai saber escrever todas elas? Bom, na língua portuguesa, como qualquer outra língua que a gente conhece, que a gente aprende, é essencial principalmente a memória visual e o treino. Né? E como a gente faz isso? Escrevendo bastante, lendo bastante, se tiver dúvida também consultando um dicionário, dessa maneira que a gente vai acabando pegando uma familiaridade com as palavras, certo? Quando a gente pensa na língua portuguesa, é importante a gente entender também que esta não é uma língua homogênea, né? Ela é uma língua falada em diferentes países e cada um desses países ele tem as suas particularidades em relação à linguagem. Os países lusófonos, né, que são como a gente chama os países falantes de português, eles têm fonéticas diferentes, eles têm vocábulos diferentes, né, gírias, particularidades da linguagem que são naturais dentro do contexto da evolução da língua. E é dentro desse contexto que surge o novo acordo ortográfico. Bom, o que é o novo acordo ortográfico? Ele é um acordo ortográfico, como o próprio nome já diz, que já vinha sendo discutido, né, pelos países lusófonos há muito tempo e foi aprovado nos anos 90, com a intenção de padronizar a língua escrita para todos os países falantes de português. E para que padronizar a língua? Bom, a padronização da língua ela é pensada, né, justamente em criar ali uma série de regras, né, de normas para todos esses países seguirem, para impedir que a língua se perca. Né? Lembra que a gente estava falando sobre o latim, né, as línguas latinas? As línguas latinas elas derivaram do latim, né, que era a sua língua primitiva, e acabou derivando, né, o francês, o português, o espanhol. Então, para impedir que isso aconteça, né, que é natural dentro da evolução da língua, foi criado esse acordo para a gente tentar manter um certo padrão dentro de todos os países que falam português e escrevem português. E o que muda na prática, né? Bom, na pronúncia, nada, né? A pronúncia ela se mantém. As mudanças, né, que são propostas pelo novo acordo ortográfico, elas enquadram, né, principalmente a norma culta, que, como a gente já disse, né, nada mais é do que um conjunto de regras que é aplicado à língua. E conhecer essas mudanças, né, entender essas mudanças, é importante não só para a gente saber a maneira certa de escrever, para responder uma questão, né, que fale sobre língua portuguesa, mas também para a gente escrever de modo geral, né, para a gente escrever bem uma redação, para a gente escrever bem um texto, enfim, para a gente
conseguir se comunicar da maneira, né, considerada correta dentro dessa norma. Então, a primeira mudança, né, que a gente vai ver é a mudança no alfabeto. Basicamente, se acrescentam as letras K, W e Y dentro do alfabeto da língua portuguesa. Então quer dizer que antes não existia K, W e Y dentro da língua portuguesa? Sim, existia. Né? Existiam nomes, existiam algumas palavras que eram já grafadas com essas letras, né? Principalmente palavras emprestadas, estrangeiras. Mas oficialmente essas palavras eram consideradas palavras estrangeiras, né? E agora não, agora elas entram dentro do nosso vocábulo da língua portuguesa. Então, o alfabeto, que antes tinha 23 letras, agora passa a ter 26. Então, o alfabeto, que antes tinha 23 letras, agora passa a ter 26. Bom, então o tópico que a gente vai falar agora é sobre o emprego do hífen. Né? Dentro das novas regras da ortografia, o hífen não vai ser usado no caso de consoantes R e consoantes S dobradas. Então, por exemplo, palavras como ecossistema, microsistema, antirreligioso, que antes eram grafadas, né, com o hífen, hífen religioso, agora elas vão ser grafadas, né, como uma palavra só. E no lugar do hífen se dobra a consoante R ou a consoante S, né, se tornando, por exemplo, antirreligioso. Então, o hífen também não vai ser usado quando o prefixo terminar em uma vogal e o sufixo começar com uma vogal diferente. Por exemplo, no caso de antiaéreo ou aeroespacial. A gente vê aí que o prefixo anti termina com a letra I e o sufixo aéreo começa com a letra A. Então, o que antes era grafado separadamente agora se torna também uma coisa só, né? Antiaéreo e aeroespacial. Bom, então, seguindo, né, o nosso próximo tópico é a acentuação. O que é a acentuação gráfica? Né? Basicamente, a aplicação de determinados símbolos gráficos sobre determinadas letras para representar na linguagem escrita a pronúncia de determinadas palavras. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar antes, né, da gente conhecer as regras de acentuação é a sílaba tônica. Então, a sílaba tônica, ela é a sílaba mais forte, né? A sílaba que a gente pronuncia com mais intensidade em uma palavra. Em algumas palavras, né, a gente consegue perceber com muita facilidade qual é essa sílaba tônica, principalmente quando essa palavra já vem acentuada. Em outras palavras, talvez não fique tão claro, ou quando a gente precisa, né, colocar o acento em uma palavra. Então, como a gente sabe qual é a sílaba tônica de uma palavra? Uma dica bem legal para a gente tentar sempre, né, identificar essa sílaba mais forte é você tentar chamar a palavra. Chamar mesmo, igual você chama uma pessoa no portão. Então, por exemplo, na palavra sílaba, você chama sílaba. Esse si estendido, ele vai ser a sílaba tônica. E essas sílabas tônicas, elas podem aparecer em diferentes lugares em uma palavra, né? Por exemplo, aqui a gente está vendo que a sílaba tônica da palavra sílaba é a antepenúltima. Se a gente for ver, por exemplo, a palavra acentuação, a gente fizer esse mesmo teste de chamar a palavra, né? Acentuação, a gente vai ver que a sílaba tônica é a última. Identificar esses lugares dessas sílabas é legal para a gente poder categorizar essas palavras, certo? Então, existem diferentes lugares que essas sílabas podem estar e de acordo com esses lugares a gente consegue categorizar elas. São chamadas de oxítonas as palavras que têm a tônica na última sílaba da palavra. Então, a acentuação, por exemplo, seria uma palavra oxítona. As palavras que têm a tônica na penúltima sílaba são as paroxítonas. E as palavras
que tem a tônica na antepenúltima sílaba, como é o caso da nossa própria palavra sílaba, são chamadas de proparoxítonas. Além disso, também existem as palavras monossílabas. Os monossílabos são palavras que têm apenas uma sílaba. E elas podem ser divididas em monossílabos tônicos e monossílabos átonos. O que diferencia um do outro é justamente a pronúncia. Os monossílabos tônicos, eles possuem autonomia fonética. Ou seja, eles são proferidos com força, né? Ao contrário dos monossílabos átonos, que eles são proferidos de forma mais fraca. Além disso, os monossílabos tônicos, eles possuem também autonomia semântica. Significa que eles mantêm um significado próprio. E os monossílabos átonos, não, eles não têm essa mesma autonomia. Bom, entendido isso, então a gente pode passar para um outro tópico da acentuação gráfica, que são os acentos diferenciais. Com as regras do novo acordo ortográfico, alguns acentos diferenciais param de existir. Por exemplo, a palavra para, sentido de parar, né? Quando você fala para alguém, para com isso, essa palavra ela era grafada com o acento agudo. Agora, com as novas regras do acordo ortográfico, este acento para de existir. Então, agora essa mesma palavra vai continuar existindo dentro da língua, mas ela vai ser grafada da mesma forma que a preposição para. A mesma coisa acontece com a palavra pelo, né? O substantivo pelo. A mesma coisa acontece com o substantivo pelo. Essa palavra, que antes era grafada com o acento circunflexo, agora, com as novas regras do acordo ortográfico, esse acento cai e ela passa a ser grafada da mesma forma que a preposição pelo. Mas atenção, nem todos os acentos diferenciais deixaram de existir agora com esse novo acordo ortográfico, certo? Alguns acentos diferenciais, por exemplo, os acentos diferenciais em palavras que distinguem singular e plural se mantêm. Então, por exemplo, a palavra vem. O que está correto? A palavra vem escrita sem o acento circunflexo ou a palavra vem escrita com o acento circunflexo? As duas estão corretas, certo? No caso dessa palavra, ela se trata de uma flexão do verbo vir conjugado na terceira pessoa. O que diferencia uma para outra é que a primeira palavra ela está conjugada no singular e a segunda conjugada no plural. Então, por exemplo, se você quer falar ele vem, você vai usar a primeira forma, sem o acento circunflexo, certo? Se você quer usar eles vêm, você vai usar a mesma palavra, mas para diferenciar uma da outra, a gente coloca o acento circunflexo. E a mesma coisa ocorre, para outros verbos desse tipo. Por exemplo, na palavra tem, na palavra mantém, como aparece aqui, que ela também tem o acento agudo, mas caso a gente estivesse usando esta palavra no plural, a gente colocaria um acento circunflexo, certo? A mesma coisa, ocorre nas palavras por verbo e por preposição. Ela também mantém o seu acento diferencial, que é o acento circunflexo. E também nas palavras pôde e pode, em que a primeira é o presente indicativo do verbo poder e a segunda, é uma palavra no pretérito do indicativo. Bom, além dos acentos diferenciais, com as regras do novo acordo ortográfico, também perdem os acentos as palavras com vogais duplas. Isso acontece porque a pronúncia é a mesma em todos os países. Então, palavras como, por exemplo, voo, que antes eram grafadas com acento circunflexo, agora com o novo acordo ortográfico, essa palavra vai perder o acento e vai passar a ser grafada dessa forma, voo sem o acento circunflexo. O mesmo ocorre com as palavras vem, abençoo, enjoo. Mais uma vez, é importante a gente lembrar que a pronúncia se mantém.
O que muda é a representação gráfica que a gente tem dessas palavras, certo? Além disso, uma outra mudança, talvez a mais polêmica, né, que teve dentro do acordo ortográfico, é que também perdem o acento as paroxítonas com ditongos abertos na sílaba tônica. Então, o que é uma paroxítona com ditongo aberto na sílaba tônica? A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é identificar a tônica na palavra. Então, para isso, a gente tem aquele macetezinho de chamar a palavra, certo? Então, por exemplo, vamos pegar como exemplo a palavra ideia. Para a gente identificar a tônica dela, a gente chama a palavra ideia. E essa sílaba alongada, caso dei, vai ser a sílaba tônica, certo? Então, observando essa palavra, a gente identificou a tônica, então isso faz dela uma paroxítona. Então, analisando essa sílaba, a gente pode classificar ela como um ditongo, certo? Porque, além da consoante D, as outras letras que constituem essa sílaba são um encontro vocálico entre uma vogal e uma semivogal sem uma consoante intermediária. Toda vez que isso ocorre, a gente vai classificar como ditongo. Mas o que é um ditongo aberto? Bom, mais uma vez, essa definição de ditongo aberto está relacionada com a pronúncia. Ou seja, quando a vogal do ditongo ela tem um timbre aberto, ela vai classificar esse ditongo como um ditongo aberto. E como a gente sabe se é uma palavra, né, um ditongo, ou uma letra, ou uma vogal, é uma vogal aberta ou não? Na dúvida, a gente fala, certo? Para você pronunciar, por exemplo, a palavra ideia, você coloca a mão embaixo do queixo e fala ideia. Quando você falar, você vai perceber que a sua boca ela vai abrir mais do que se você falasse, por exemplo, ideia. Então, toda vez que você pronunciar a vogal E, a sua boca vai se abrir mais do que se você pronunciasse a vogal E, certo? Toda vez que você pronunciar a vogal O, a sua boca vai abrir mais do que se você pronunciasse a vogal O. Então, se a boca é mais aberta, a vogal também é mais aberta, certo? Então, no caso, por exemplo, da palavra ideia, né, que a gente já viu aqui, que antes ela era grafada com o acento agudo, justamente para marcar essa vogal aberta, agora todas essas palavras elas vão perder esse acento e vão ser grafadas, né, dessa forma, ideia sem o acento. Então, mais uma vez, é importante a gente lembrar, né, mais uma vez é importante a gente lembrar que a pronúncia não se altera. Então, apesar do exemplo que a gente deu, a gente não fala ideia, a gente continua falando ideia, continua se pronunciando da mesma forma. O que muda é a representação gráfica dessa palavra. A mesma coisa acontece com jiboia, boleia, assembleia e qualquer outra palavra paroxítona que tenha um ditongo aberto na sílaba tônica. Mas atenção! Os ditongos abertos em palavras oxítonas continuam sendo acentuados. Então, por exemplo, na palavra herói, anéis, fiéis, véu, céu, mês, todas essas palavras que contêm um ditongo na posição final de uma palavra, na sílaba final de uma palavra, né, que configura ela uma palavra oxítona, essas palavras vão continuar sendo acentuadas normalmente, certo? Então, seguindo, né, também perdem os acentos e atos que são precedidos de ditongos. Então, a gente já viu que um ditongo é quando ocorre um encontro vocálico entre uma vogal e uma semivogal sem uma consoante intermediária. O hiato, por sua vez, é quando duas vogais aparecem em uma mesma palavra, mas elas estão separadas, né, em sílabas vizinhas. Então, por exemplo, na palavra feiura, né, tem um U em uma sílaba sozinha, esse U ele é um hiato. A mesma coisa na palavra baiuca, por exemplo. Com o novo acordo ortográfico, perdem o acento os hiatos que são precedidos de ditongo. Então, né, voltando na palavra feiura, tem um ditongo fei, né, o EI, o hiato, né, no caso o U, ele vai perder o acento.
Então, a palavra que antes era grafada como feiura, com esse acento agudo na tônica, agora vai ser gravada dessa forma, certo? Feiura. Da mesma forma, né, mas vale a pena a gente ressaltar, a pronúncia continua a mesma. O que vai mudar é justamente a representação gráfica. E mais uma vez, atenção, né? O acento em I e U tônicos, quando essas vogais não vêm precedidas de ditongo, ele se mantém. Então, no caso, por exemplo, da palavra juízo, em que também ocorre um hiato no I, por exemplo, sanduíche, saúde, né? Todas essas outras palavras que contêm hiatos, mas não são precedidos por ditongos, o acento não vai mudar, vai continuar igual. Bom, então, o último acento que a gente perde, né, com essa mudança no acordo ortográfico é a trema. A trema, né, que são esses dois pontinhos, ela vai deixar de existir em todas as palavras da língua portuguesa, exceto em nomes próprios. Né? Então, se você conhece alguém que tem um nome estrangeiro que vai a trema na pronúncia, o nome dessa pessoa vai continuar sendo grafado da mesma forma. Mas nas palavras da língua portuguesa, como por exemplo, linguiça, aguentar, frequência, a trema ela deixa de existir, certo? A pronúncia não muda, certo? No entanto, a gente continua falando linguiça, a gente não vai mais falar linguiça, aguentar, a gente vai continuar pronunciando essas palavras da mesma forma. Mas agora já não tem mais a necessidade de se utilizar esse acento gráfico. Bom, então essas foram as principais mudanças, né, que ocorreram de acordo com o que foi proposto pelo novo acordo ortográfico. Mas além disso, ainda existem outras regras de acentuação que são legais, importantes a gente conhecer. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre os monossílabos tônicos. A gente já tinha falado anteriormente que os monossílabos são palavras que contêm uma única sílaba e que elas podem ser tônicas ou átonas, né? Os monossílabos tônicos, eles são aqueles que possuem autonomia fonética e podem ou não ser acentuados. Não são todos os monossílabos tônicos que serão acentuados. Diferente dos monossílabos átonos, que nunca são acentuados. Então, sobre os monossílabos tônicos, vão ser acentuados todos os monossílabos que terminem em A, E e O. Por exemplo, as palavras cá, dá, má, já, gás, brás e paz, né, que também, independente do S, continuam sendo acentuadas. Com E, por exemplo, crê, lê, vê, pé, ré, fé e mês também, né, que é um caso de monossílabo terminado em S, ES. E no caso do O, por exemplo, as palavras dó, pó, nós, pós, cós, sós. Também vão ser acentuadas palavras monossílabas que constituem formas verbais terminadas em A, E e O, e seguidas do sufixo lá ou lo, como é o exemplo, né, por exemplo, das palavras dá-lo, vê-lo e pô-lo, certo? Bom, em relação às oxítonas, como a gente já viu, que são as palavras que contêm a tônica na última sílaba da palavra, vão ser acentuadas também as que terminam em A, E e O. Então, por exemplo, cajá, vatapá, quiçá, aliás, ou café, rapé, através, freguês. Ou no caso do O, paletó, cipó, dominó, robô e avô. Também vão ser acentuadas formas verbais terminadas em A e O, da mesma forma que a gente viu nos monossílabos, certo? Seguidas dos sufixos lá e do sufixo lo. Por exemplo, em recuperá-lo, adorá-lo, vendê-lo, dispô-lo, todas essas palavras elas vão ser acentuadas. Em relação às oxítonas, também vão ser acentuadas as oxítonas terminadas em ou ens. Então, por exemplo, também, alguém, vinténs ou parabéns, né? Entre outras.
como a gente já tinha visto também na parte dos ditongos, as palavras oxítonas com ditongos abertos não perdem os acentos. Então, no caso de papéis, troféu, anzóis, lençóis, faróis, essas palavras continuam sendo acentuadas. Os ditongos nasais terminados em ão também vão ser acentuados. Então, por exemplo, não, sermão, irmão, paspalhão, todas essas palavras elas continuam sendo acentuadas. Bom, passando para as paroxítonas, então, que são palavras que, como a gente sabe, contêm a sílaba tônica na penúltima sílaba, certo? As paroxítonas, elas constituem a maior parte das palavras de língua portuguesa e podem ou não ser acentuadas. A gente vai acentuar palavras paroxítonas terminadas em L, por exemplo, ágil, amável, fácil, cônsul, têxtil. Palavras paroxítonas terminadas em N, como por exemplo, hífen, pólen, abdômen, sêmen. Palavras paroxítonas terminadas em R, caráter, revólver, éter, mártir. Palavras paroxítonas terminadas em X, tórax, fênix, ônix, córtex, látex. E também palavras paroxítonas terminadas em PS, né, como é o caso de bíceps, fórceps, tríceps. São poucas as palavras, né, com essa terminação, mas elas também são acentuadas. E também palavras paroxítonas terminadas em nasal. Então, por exemplo, irmã, órfã, balcas, órgão, bênçãos, sótão. Todas essas palavras, né, além do acento nasal, também vão ser acentuadas caso elas sejam paroxítonas. Para palavras paroxítonas terminadas em i, como por exemplo, júri, caqui, né, diferente da fruta caqui, caqui é a cor. Táxi, lápis, grades. Palavras paroxítonas terminadas em on, como por exemplo, próton, elétron e... Por fim, a gente vai acentuar também as palavras paroxítonas terminadas em ditongos. Né? Então, por exemplo, a palavra áurea, azaleias, marmórea, errôneo, terráqueos, frequência, barbárie, declínio, todas essas palavras que possuem um ditongo na sílaba final, mas são paroxítonas, né? Tem a tônica na penúltima sílaba, elas serão acentuadas também, certo? Não se acentuam todas as outras, tá? Qualquer palavra, então, que não entra nessas especificações, elas não serão acentuadas, né? Então, por exemplo, paroxítonas terminadas em en ou ens, como a gente viu, né? Nuvem, imagens, ordens, hífens, essas... Engraçado. Então, pra gente ter uma atenção especial também, a gente acabou de ver que a palavra hífen é acentuada, mas se ela tá no plural, se torna a palavra hífens, né? Com ES, ela perde esse acento, certo? Bom, e por fim a gente chega nas palavras proparoxítonas. Como a gente já viu, são todas aquelas palavras que possuem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. E todas as palavras proparoxítonas da língua portuguesa serão acentuadas, né? Então segue aí alguns exemplos. Lúcido, ópera, árvore, sôfrego. Todas as palavras que contêm a sílaba tônica na antepenúltima sílaba serão acentuadas, certo? Bom, então, finalizada essa parte de acentuação, agora a gente segue para uma outra parte da ortografia, analisando principalmente algumas palavras, né, e o uso de alguns termos que geram dúvida e causam muitos erros ortográficos. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre os empregos de J e de G. Né, o uso das consoantes J e G pode causar, às vezes, alguma confusão e alguns erros, né? Justamente porque essas duas consoantes representam o mesmo fonema. Ou seja, né, em alguns casos, a pronúncia dessas duas consoantes dentro das palavras é o mesmo, como por exemplo o G, grafado com G, ou o G grafado com J. Também da mesma forma, G, né, tanto com G quanto com J, ele é pronunciado da mesma forma. Então, como a gente vai saber quando se usa o J e quando se usa o G? O uso ele é feito basicamente com base no étimo. O que é isso? Né? Como a gente falou no começo dessa aula, muitas palavras, né, a grafia de muitas palavras é baseada na sua origem etimológica.
Então, a gente retorna lá nas origens, né, de onde essa palavra veio ou derivou, para a gente entender a maneira como ela é escrita. No caso do J, por exemplo, né, a gente vai empregar o J principalmente nas palavras de origem árabe, africana ou indígena. Então, por exemplo, nas palavras alforge, canjica, genipapo, jiboia, pajé, biju, acarajé, giral, todas essas palavras, né, muito presentes no nosso vocabulário, dentro da nossa língua portuguesa, mas que tiveram origem, né, árabe, africana ou indígena, todas essas palavras serão grafadas com J. Da mesma forma, a gente vai continuar empregando o J em palavras derivadas de outras que já possuem o J em seu radical, como, por exemplo, laranjeira, que é derivada de laranja, ou sujeira, que é uma palavra derivada de sujo. Então, assim, não há dúvida que a palavra laranja é grafada com J. Então, todas as palavras que derivem dessa mesma palavra, laranja, serão grafadas da mesma forma com J, certo? E a gente também vai empregar o J em formas verbais de verbos que estão terminados em jar ou giar no infinitivo, certo? Por exemplo, viajar, arranjar, lisonjear. O G, por sua vez, ele vai ser empregado nas terminações ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Então, toda vez que aparecer uma palavra com essas terminações, na dúvida, você sabe que ela vai terminar com G, certo? Então, por exemplo, sufrágio, régio, prestígio, relógio, refúgio, todas essas palavras serão grafadas com G. A gente também emprega o G nas terminações agem, igem e ugem. Então, por exemplo, garagem, vertigem, ferrugem, toda vez que aparecer uma palavra com essa terminação, ela vai ser grafada da mesma forma com o G, certo? Exceção, só tem duas, pagem e lambugem. Bom, o mesmo ocorre nos empregos de X e CH, certo? O erro na utilização, né, de X e CH é comum porque, mais uma vez, está relacionado à pronúncia, né? O X, ele possui o mesmo som do CH, né? Em algumas situações, não em todas, como a gente sabe. E, principalmente, ele assume, né, esse valor de CH, principalmente quando ele aparece no começo ou no meio de uma palavra. Daí, para diferenciar, a gente, mais uma vez, vai ter que recorrer, né, à etimologia da palavra, que nos ajuda, né, sabendo essa origem, a saber como grafar essas palavras. E também tem algumas, né, regrinhas que podem auxiliar a gente a não cometer mais esses erros, né? Então, quando a gente vai usar o CH, principalmente em palavras de origem estrangeira, né? Salsicha, por exemplo, capricho, sanduíche, e também em algumas palavras derivadas de palavras latinas que eram originalmente no latim grafadas com PL, CL ou FL. Então, a gente tem alguns exemplos também, aí como chave e chuva. Bom, nesse caso, talvez a memória visual ajude a gente mais a lembrar, né, sobre a forma certa de grafar essas palavras do que se a gente for tentar recorrer a todas as palavras grafadas com PL, CL e FL no latim. Mas é uma dica, né, para a gente entender um pouco melhor a etimologia dessas palavras e a maneira como derivou para a nossa língua, né, dentro da ortografia. E o X, por sua vez, ele vai ser usado normalmente após ditongo, né? No caso de caixa, peixe, trouxa, né? Todas as vezes que aparecer algum ditongo, é possível que a gente grafe essa palavra com um X, né? Mas existem também algumas exceções, que é o caso de caucho e recauchutar. E também se emprega o X normalmente depois de meia inicial, né? Como é o exemplo de mexer, mexilhão, mas existem também algumas exceções, né? Que é o caso de mecha, que vai ser grafado com CH, até como uma forma da gente diferenciar da flexão verbal mexa, né? E outras palavras derivadas.
E também, normalmente, se utiliza depois de EN inicial, como é o caso de enxurrada, enxaqueca. Nesse caso, também existem algumas exceções, né? Encher, encharcar, enchumaçar e outros derivados. Bom, outro par que às vezes acaba gerando algumas dúvidas também é o emprego de S e Z. Isso acontece principalmente porque o S, em algumas posições dentro da palavra, ele acaba assumindo o som de Z. Né? Que posições são essas? Bom, o S ele vai assumir o som de Z quando ele se encontra entre duas vogais ou quando ele se encontra entre duas vogais e uma consoante nasalada N, como por exemplo no caso de trânsito, certo? E aí, mais uma vez, existem algumas regrinhas que vão nos orientar a maneira correta da gente empregar o S e onde a gente colocar o Z. Então, quando a gente vai usar o S, né, nos sufixos es, esa e isa, quando eles são usados na formação de palavras que indicam nacionalidade, profissão, estado social ou títulos honoríficos. Então, exemplo, né? Chinês, a gente usa o S. Chinesa, também. Burguês, a gente usa o S. Burguesa, também. Poetisa, enfim, outros, entre outros. Também a gente vai utilizar o S nos sufixos oso e osa, usados na formação de adjetivos, como, por exemplo, delicioso, gelatinosa, maravilhoso e gostosa. Então, quando a gente vai utilizar o Z? Né? A gente vai empregar o Z nos sufixos es e esa, que são utilizados para formar substantivos abstratos derivados de outros adjetivos. Então, por exemplo, rigidez é um substantivo abstrato derivado do adjetivo rígido. Então, nesse caso, ele vai ser grafado com Z. Riqueza é um substantivo abstrato derivado do adjetivo rico. Então, nesse caso, ele também vai ser grafado com Z. Quando um verbo é formado a partir da soma de um nome mais o sufixo isar, esse sufixo também vai ser grafado com Z. Tá? Por exemplo, no caso de animalizar, ele é uma palavra, né, formada a partir da junção de animal e o sufixo isar. Então, nesse caso, ele vai ser grafado com o Z, certo? Agora, a gente precisa prestar atenção, né? Quando o verbo ele é formado a partir de um nome, sem a soma do sufixo isar, o sufixo acrescentado vai ser o ar, né? Então, análise mais ar, analisar. Bom, seguindo em frente, agora a gente vai entrar num outro tema, que também é um pouco polêmico, gera muitas dúvidas, que é o uso dos porquês. O uso dos porquês é um dos assuntos que mais gera dúvida entre os falantes da língua portuguesa. E, mais uma vez, isso está relacionado à pronúncia, certo? A palavra porquê, ela tem a mesma pronúncia em todas as suas formas, mas ela é grafada de maneiras diferentes, né, de acordo com o uso em questão. Então, para que a gente consiga empregar, né, esses termos de maneira correta, a gente precisa entender e distinguir as 4 formas existentes dos porquês. Começando pelo porquê separado. O porquê separado, ele é utilizado em perguntas, né? Ele é uma oração interrogativa que é formada pela preposição por juntamente com o pronome interrogativo que. Então, uma dica legal para a gente não errar mais o uso dos porquês é a gente pensar em como a gente está usando essa palavra e como a gente poderia substituir ela, né? Então, o porquê de pergunta, por exemplo, ele pode ser substituído por qual motivo ou por qual razão. E aí segue alguns exemplos, né? Por exemplo, por que devemos nos preocupar com o meio ambiente? Então, aqui se trata de uma pergunta, certo? Ou outro exemplo, por que você não gosta de gramática? Também se trata de uma pergunta, certo? O porquê separado e com acento também é utilizado em interrogações, mas a diferença é que, nessa forma, ele sempre vai aparecer no final de uma frase, seguido de alguma pontuação, certo? Então, por exemplo, a gente acabou de ver no exemplo anterior
a pergunta, por que você não gosta de gramática? Foi utilizado o porquê separado sem acento. Agora, a gente inverteu a ordem. Então, a pergunta que está sendo feita é, você não gosta de gramática por quê? Né? Então, como ele está aparecendo no final da frase, próxima pontuação, ele aparece grafado dessa forma com um acento circunflexo, certo? Um outro exemplo seria, eu não sei por quê, com o ponto de exclamação, né? Nesse caso também é grafado da mesma forma. Já o porquê, na sua forma junto e sem acento, ele é utilizado no caso de respostas, né? Ele se trata de uma conjunção com função de explicação ou causa, né? No sentido de explicação ou causa. E aí, mais uma vez, né? A gente pensa nas possíveis substituições, a gente poderia utilizar no lugar de pois, uma vez que, né? Exprimindo esse mesmo sentido. Então, um exemplo, né, de uma frase feita com o porquê. Venha durante o dia, porque este horário a estrada é ruim. Então, poderia ser, venha durante o dia, pois esse horário a estrada é ruim. Vou ao supermercado porque não temos mais frutas, né? Então, mais uma vez, a gente poderia mudar para vou ao supermercado, pois não temos mais frutas. Já o porquê, junto e com acento, ele assume a função de um substantivo, né? Então, ele geralmente vem acompanhado de alguma palavra determinante. Então, quando a gente fala porquê dessa forma, a gente geralmente está utilizando no sentido de o porquê, né? Então, ele pode ser substituído por motivo ou razão. Exemplo, eu só queria entender o porquê. Ou o porquê da discussão não foi esclarecido até agora. Bom, outro par que também pode gerar dúvidas é o uso do senão, né? Que mais uma vez tratando de dois termos diferentes, né? Escritos de maneiras diferentes e que possuem sentidos diferentes, mas que são pronunciados da mesma forma. Então, começando pelo senão separado, né? A gente tem aí a conjunção se juntamente com o advérbio de negação não. Então, nesse caso, se trata de uma conjunção condicional, né, que também a gente pode usar aquele mesmo macete que a gente falou anteriormente, de substituir por outros sinônimos, né, termos parecidos. Então, no caso, se não, ele pode ser substituído por caso não ou quando não. Ou, por exemplo, se não for possível vir à consulta, nos avise. E aí, no caso do senão, junto, né, no caso, ele se trata de uma preposição, né? E aí ele pode ser substituído por com exceção de, exceto, a não ser, etc. Então, um exemplo, né? Miguel jamais amou outra pessoa senão Olivia. O que poderia ser substituído por Miguel jamais amou outra pessoa a não ser Olivia. Ou você não faz outra coisa senão reclamar. Poderia ser, né, da mesma forma, não faz outra coisa exceto reclamar, não faz outra coisa a não ser reclamar. E aí, no caso também do senão, pode aparecer como uma conjunção alternativa, né? E quando pode ser substituído por ou, de outro modo, ao contrário, né? Então, no exemplo, tomara que não chova, senão estaremos arruinados. Ou estude, senão será reprovado. O senão, ele também pode aparecer como uma conjunção aditiva, né? Nesses casos, ele poderia ser substituído por mas sim, quando é antecedido por não só, ou então não apenas, mas também. Então, por exemplo, ele não era apenas conhecido dos amigos. Então, por exemplo, ele não era apenas conhecido dos amigos, senão de todo o bairro. Então, nesse caso, a gente poderia falar, ele não era apenas conhecido dos amigos, mas sim de todo o bairro. Ou agora não falará apenas por uma rede de TV, senão por todas as emissoras, né? Então agora ele não falará apenas por uma rede, mas também por todas as emissoras. O senão ele também pode aparecer como uma conjunção adversativa. Nesses casos, ele pode ser substituído por mais ou porém, né? Então, no exemplo, não fez isso para te irritar, senão para te adverter. Que no caso a gente poderia falar como não fez isso para te irritar, mas para te...
Um outro caso que também pode gerar dúvidas é o caso da cessão, né? Que mais uma vez trata de um conjunto de palavras homófonas, né? Que são palavras, como a gente já vem falando, que possuem a mesma pronúncia, mas grafia e significados diferentes. Então, a cessão com dois S's se refere à duração de uma atividade. Vai ser utilizado em casos como uma sessão de cinema, uma sessão de fotos, uma sessão de psicologia. Sessão com C cedilha se refere a uma parte ou uma subdivisão de um todo, né? Então, por exemplo, a sessão eleitoral, onde a gente vai para votar, a sessão de loja, a sessão de roupas. E a sessão, por último, né, que se refere a ceder, dar ou entregar. Então, por exemplo, sessão de bens, sessão de direitos. Bom, o próximo par que a gente vai analisar agora é o A com H e o A grafado sem o H, né? Então, o A com H, ele se trata de uma flexão do verbo haver, possui o sentido de tempo passado. Uma dica para a gente saber se esse é o A que a gente quer utilizar na nossa frase é pensar se ele vai poder ser substituído por faz, né? Se a gente conseguir utilizar o faz no lugar do A, então quer dizer que esse é o A com H, né, flexionado do verbo haver. Por exemplo, há 5 minutos eles chegaram. A gente poderia utilizar igualmente faz 5 minutos que eles chegaram. Ou a votação ocorreu há 3 meses. Então, a gente poderia utilizar também a votação ocorreu faz 3 meses. Agora, atenção, né? Quando a gente está escrevendo o texto, quando a gente está escrevendo uma redação, o uso do a, ele vai rejeitar o uso de atrás, né? Então, vai se tornar redundante usar esses dois termos em uma mesma frase. Por exemplo, há 2 anos estive em Brasília. Também poderia ser usado como 2 anos atrás estive em Brasília, mas nunca como há 2 anos atrás estive em Brasília, porque aí se tornaria redundante, certo? Já o A grafado sem o H, ele tem o sentido de distância ou de tempo futuro, né? Por exemplo, daqui a 3 anos ele se formará. Então, 3 anos no futuro ele se formará. Da mesma forma, a cidade mais próxima fica a 100 km. Bom, por fim, para finalizar essa análise dos pares, a gente vai falar um pouquinho sobre o mas e o mais. O mas, muitas vezes, ele acaba sendo, na língua falada, pronunciado como mais, né? Então, pode acabar até gerando essa dúvida sobre a maneira correta de utilizar esse termo dentro de um texto. Mas, o mas, ele tem a função de conjunção, né? Então, voltando, né, esse macete que a gente falou anteriormente, a gente sabe que a gente utiliza o mas quando ele pode ser substituído por porém, contudo e todavia, né? Como no exemplo, gostaria de ir, mas não posso. Gostaria de ir, porém não posso. Somos vizinhos, mas não somos muito próximos. Somos vizinhos, contudo, não somos muito próximos. Bom, então, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre a crase. Bom, crase é um termo que significa junção. Na língua portuguesa, a gente dá o nome de crase quando ocorre a contração de uma preposição a com o artigo feminino a. Quando ocorre essa junção, a gente usa o acento grave para marcar, né, essa letra A craseada. Então, a crase ela pode parecer complexa, mas tem uma regra, né, na verdade algumas regras gerais que nos ajudam a entender quando ocorre crase e quando não. Então, para ocorrer crase, é preciso, primeiro, que o termo regente exija a preposição a. Segundo, que o termo regido admita o artigo a. Por exemplo, na frase apresentei-me à diretoria, a gente tem o termo regente, apresentei-me. Quem se apresenta a algo. Então, o termo regente exige a preposição a. Depois, a gente tem na continuidade a diretoria. Então, o termo diretoria é uma palavra feminina e ele pede o artigo a. Nesse caso, nós teríamos 2 as. Então, ocorre o fenômeno da crase e a gente transforma em um a craseado, certo?
Bom, entendido isso, então, quando a gente vai usar a crase? A crase, ela pode aparecer obrigatoriamente ou facultativamente, né? Então, a crase, ela é obrigatória quando existem locuções adverbiais femininas, como, por exemplo, à tarde, à vontade, às escuras. Quando ocorrem expressões que têm o sentido de a moda de ou a maneira de. Por exemplo, ele escrevia a Machado de Assis, né? Então, ele escrevia a moda de Machado de Assis. Ou ainda diante de nomes de cidades, regiões, países que admitam o artigo a. Por exemplo, vamos à França. E quando a crase não é obrigatória? A crase ela é facultativa diante de pronomes possessivos femininos, por exemplo, diga isto à minha mãe. Então, pode ser grafado com ou sem a crase, as duas formas estão corretas. Diante de nomes próprios femininos, por exemplo, dedicou vários poemas a Iracema. Pode ou não pode ser utilizada a crase. E depois da palavra até, por exemplo, vou até a escola ou vou até a escola com crase. Bom, então agora que a gente já passou por todos esses assuntos, vamos dar uma olhada em alguns exercícios para a gente tentar colocar o que a gente aprendeu em prática, né? O primeiro exercício que a gente vai ver é um exercício sobre acentuação gráfica. Ele começa, né, dizendo o seguinte: analise a alternativa correta quanto à acentuação, considerando os enunciados adaptados da Folha de São Paulo, de 26/4/2018. E aí segue-se 5 frases, né? Primeiro, ambientes arejados e higiene das mãos ajudam na prevenção de doenças infecciosas. Segunda, eleita capital da cultura, Palermo é a opção de destino imperdível no sul da Itália. Terceira, pela primeira vez na história, líderes das Coreias se encontram do lado sul-coreano. Quarta, estilo Transformers, robô humanoide se transforma em carro no Japão. E a quinta, além de falar e pensar, até nosso silêncio é em português. Então, essas 5 frases, né, adaptadas aí de matérias ou manchetes da Folha de São Paulo, e a gente vai ter que analisar a acentuação em cada uma delas. Então, voltando ali no que o exercício está nos pedindo. Ele pede para a gente assinalar qual a alternativa correta, né, quanto à acentuação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente destacar as palavras que foram acentuadas ou que poderiam ter sido acentuadas, né? Então, na primeira frase, as palavras higiene, mãos, prevenção. Na segunda, a gente vai destacar Palermo e imperdível. Na terceira, história, líderes e Coreias. Na quarta, humanoide e Japão. E na quinta, silêncio e português. Bom, agora que a gente já conseguiu identificar todas as palavras, né, que são acentuadas ou que poderiam ser acentuadas, então a gente vai fazer uma análise de cada uma delas, né? Na primeira, por exemplo, a gente tem as palavras higiene, mãos e prevenção. A primeira palavra, higiene, ela aparece com um acento circunflexo no primeiro E, né? Mas quando a gente analisa a palavra, a gente percebe que ela é uma palavra paroxítona. Ou seja, né, a sua sílaba tônica está na penúltima sílaba da palavra, higiene. E as paroxítonas terminadas em E não são acentuadas, né, conforme a gente tinha visto já anteriormente. Então, só por esse fato, essa alternativa a gente já pode descartar. Mas mesmo assim, né, vamos dar uma olhada nas outras palavras. A palavra mãos é um monossílabo com ditongo nasal e a acentuada está correta. Prevenção da mesma forma, uma oxítona com ditongo nasal acentuado está correta. Então, a gente parte para a segunda frase. Nessa frase, a gente destacou as palavras Palermo e imperdível, né? Então, Palermo é uma palavra paroxítona terminada em O. Conforme a gente já tinha visto nas regras das paroxítonas, paroxítonas terminadas em O não são acentuadas.
Por outro lado, a palavra imperdível é uma paroxítona também, só que dessa vez é uma paroxítona terminada em L. E de acordo com as regras que a gente já tinha visto anteriormente, essa é uma palavra que deveria ter sido acentuada. Então, nesse caso, as duas palavras que a gente destacou estão erradas. A gente descarta também essa alternativa. Partindo para a terceira frase, a gente tinha destacado as palavras história, líderes e coreias. Então, a primeira palavra história é uma paroxítona terminada em ditongo. De acordo com as regras que a gente tinha visto das paroxítonas, as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. A segunda palavra é líderes. Líderes é uma palavra proparoxítona. E de acordo com as regras que a gente tinha visto também na parte de acentuação gráfica, todas as palavras proparoxítonas do português são acentuadas. Por fim, a gente tem a palavra coreias. Coreias é uma paroxítona com ditongo aberto ei, que também, como a gente sabe, não é acentuada. Portanto, essa alternativa, por enquanto, todas as palavras que a gente destacou estão corretas. Mas, por via das dúvidas, vamos continuar checando, né, as outras duas alternativas. Na alternativa D, a gente tem a palavra humanoide. Humanoide é uma paroxítona terminada em E, portanto, ela não deveria ser acentuada. Japão, por sua vez, é uma oxítona terminada em ditongo nasal, é acentuada, está correta, mas porque a gente já viu que tem uma palavra errada, né, essa alternativa a gente também acaba descartando. E por último, as palavras que a gente tinha destacado na alternativa E eram silêncio e português. Silêncio, de acordo com as regras das paroxítonas, por ser uma paroxítona terminada em ditongo, deveria ser acentuada, mas na alternativa ela aparece sem o acento. Português, por sua vez, é uma oxítona terminada em ES, é acentuada, está correta, mas por causa do silêncio, a alternativa também a gente descarta. Então, vamos para outro exercício. Esse também é um exercício sobre acentuação gráfica. No enunciado, ele pede, entre as alternativas a seguir, assinale aquela em que as duas palavras retiradas do texto são acentuadas graficamente por causa de regras diferentes. Então, ele nos dá, 5 alternativas, mais uma vez, com algumas palavras. Então, vamos começar pelo enunciado, Ele está pedindo para a gente identificar quais são as palavras acentuadas por regras diferentes. Então, na primeira alternativa, ele nos dá as palavras única e política. Então, se a gente for analisar as palavras, a palavra única dividida em 3 sílabas, e a palavra política dividida em 4 sílabas, ambas têm a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Então, elas duas são proparoxítonas, certo? Portanto, essa alternativa já não está boa. Na segunda alternativa, ele nos dá as palavras Atlântico e Doméstico. Mais uma vez, fazendo a divisão silábica, a gente encontra a sílaba tônica. Em Atlântico é a antepenúltima sílaba da palavra e em Doméstico também. Então, ambas são proparoxítonas. A alternativa C, ela nos dá as palavras três e até. Bom, a palavra 3, ela se trata de um monossílabo tônico, terminado em ES, portanto acentuada, e a palavra até é uma oxítona terminada em E, portanto, aqui a gente tem caso de duas palavras acentuadas por regras diferentes. Por enquanto, essa alternativa é boa, mas vamos conferir as outras, só para tirar a dúvida. Na alternativa D, ele nos dá as palavras além e também. Ambas são oxítonas terminadas em "em". E na última alternativa, e por fim, na última alternativa, ele nos dá as palavras saúde e país. E as duas palavras são casos de hiatos, que são a vogal tônica após o hiato, portanto, acentuadas. Bom, o próximo exercício também é um exercício sobre acentuação gráfica, No enunciado, ele nos pede
Assinale a alternativa em que todos os vocábulos foram acentuados devido à mesma regra de acentuação. Então, analisando, a alternativa A, ele nos dá 4 palavras, então a gente começa da primeira, ausência. Primeiro a gente identifica a tônica dela, é na penúltima sílaba, portanto ela é uma paroxítona que é acentuada devido à sua terminação em ditongo. Já a palavra física tem a tônica na antepenúltima sílaba, portanto ela é uma proparoxítona, todas as proparoxítonas são acentuadas. A palavra saúde é um hiato, que vem depois de um hiato e, portanto, é acentuada. E a palavra pública é uma proparoxítona, todas as proparoxítonas são acentuadas. Na alternativa B, a gente começa com a palavra médicos, também tem a tônica na antepenúltima sílaba, portanto, uma proparoxítona, e todas as proparoxítonas são acentuadas. Mesma coisa a palavra últimas, políticos e física. Bom, nessa alternativa, todas as palavras são acentuadas pela mesma regra. Portanto, essa parece que é uma alternativa boa, mas vamos continuar vendo as outras para descartar, né? Na alternativa C, novamente a palavra ausência, que a gente já viu que é uma paroxítona acentuada por ser terminada em ditongo. Reversível também é uma paroxítona terminada em L, por isso é acentuada. Gravíssimo, uma proparoxítona, e básico, uma proparoxítona. Na alternativa D, nós temos novamente a palavra ausência, física, também já apareceu, uma proparoxítona, reversível, paroxítona terminada em L, e políticos, uma proparoxítona. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Bom, então o próximo exercício é um exercício a respeito do hífen. Ele começa nos dando um texto e o enunciado nos pede. Na linha 2, foi grafado corretamente o vocábulo bem-vindo com hífen. Nas alternativas a seguir, assinale aqui, não siga o exemplo de correção ortográfica de bem-vindo. Então, a gente localiza ali no texto a linha 2, está escrito, né, seja bem-vindo, grafado corretamente como ela já nos deu, com o hífen. Então, a gente volta lá naquelas regras que a gente tinha visto, né, a respeito do emprego do hífen dentro das novas regras propostas pelo acordo ortográfico. Então, a primeira alternativa nos fala funcionário padrão. Funcionário padrão é uma palavra composta que é composta por dois substantivos. Então, nesse caso, a gente utiliza o hífen. Tá correta. A segunda palavra, bem-sucedido, é utilizado o hífen porque o prefixo termina com M, né? No mesmo caso ali do bem-vindo. Então, essa palavra também está correta, ela está nos pedindo a incorreta. Alternativa C, mal-humorado, a segunda formação se inicia com H. Todas as vezes que a palavra se inicia com H, o prefixo pede o uso do hífen, né? Então, da mesma forma, essa palavra está correta. E a alternativa D é um exemplo parecido com a primeira, funcionário padrão, é uma palavra composta, com dois substantivos, portanto, o emprego do hífen está correto. A alternativa E, hora extra, tem um prefixo terminado em A e o sufixo começado em E. Conforme a gente tinha visto, né, lá no começo, nas regras do hífen, da utilização do hífen, toda vez que eu tenho um sufixo que começa com uma vogal diferente da que termina o prefixo, o uso do hífen não é empregado, né? O hífen não é empregado. Então, portanto, essa palavra está errada. O correto seria ela ser grafada como hora extra sem o hífen. Portanto, a alternativa que a gente está procurando é a alternativa E. Bom, então o próximo exercício ele também fala um pouco sobre o novo acordo ortográfico, né? O novo acordo ortográfico assinado em Lisboa em dezembro de 1990 e aprovado no Brasil em abril de 95, introduziu algumas alterações na escrita das palavras em língua portuguesa, que são respeitadas no texto lido. Nas alternativas abaixo, há uma, entretanto, em que a grafia das duas palavras contraria as regras deste acordo. Identifique-a. Então, ele começa nos dando uma contextualização, né? E ele pede para a gente encontrar a alternativa com duas palavras que estejam incorretas, né? Erradas. Então, a primeira alternativa, ele nos dá as palavras ponto e vírgula e jiboia.
A primeira palavra, ponto e vírgula, ela traz uma grafia anterior a esse acordo de 1990, né, que é o ponto e vírgula grafado com hífen. Hoje em dia, a gente não utiliza mais o hífen para grafar essa palavra, a gente escreve ponto e vírgula como palavras independentes, portanto, essa palavra está errada. A segunda palavra é a palavra jiboia, né? Conforme a gente já viu, jiboia ela é uma palavra paroxítona com um ditongo aberto na sílaba tônica. E essas palavras, elas perderam o acento, então essa palavra também está incorreta. Então, por enquanto, essa alternativa já é a alternativa boa, mas, por via das dúvidas, a gente vai conferir todas. Na alternativa B, ele nos dá a palavra eloquente, que antes era grafada com a trema. Só que com o novo acordo ortográfico, a trema caiu, não existe mais, só em nome próprio, então a palavra eloquente está correta. A segunda palavra é cor-de-rosa. A palavra cor-de-rosa, de acordo com as regras do novo acordo ortográfico, é grafada com hífen, portanto, essa palavra também está correta. Na alternativa C, ele também nos dá uma palavra com hífen, que é a palavra mal-humorado. Como a gente já viu, quando o sufixo, né, o segundo termo, ele começa com H, então o prefixo pede o hífen. Portanto, essa palavra está correta. E a segunda palavra que ele nos deu é a palavra voo. Conforme a gente já tinha visto também, né, as palavras que têm vogais repetidas, o, e, elas perdem o acento circunflexo, né? Então, no caso, a palavra voo está incorreta. Na alternativa B, a gente tem a palavra glória. Glória é uma palavra paroxítona, terminada em ditongo, portanto ela é acentuada, está correta. E a outra palavra é a palavra antirracismo, que conforme a gente viu também, é uma palavra que antes do acordo ortográfico de 1990, ela era grafada com o hífen, e agora, né, ela passa a ser grafada com os dois R's, portanto, essa palavra também está correta. A alternativa E é uma alternativa parecida com a C, né, que ela traz a palavra além, e como a gente viu, a palavra além, ela perdeu o acento circunflexo, portanto, essa palavra está correta. Já a segunda palavra, micro-ondas, de acordo com as novas regras do acordo ortográfico, ela deveria ser separada com o hífen, porque agora todas as palavras que têm vogais repetidas, elas pedem o uso do hífen, portanto, essa palavra está errada. Então, a alternativa que a gente quer é a alternativa A. Bom, então, o próximo exercício é um exercício sobre crase. O enunciado ele nos pede, né? Assinale a opção incorreta com relação ao emprego do acento indicativo de crase. Então, ele está nos pedindo a opção incorreta, né? E a gente vai começar analisando as alternativas que ele nos dá. A primeira alternativa, ela diz o seguinte: o pesquisador deu maior atenção à cidade menos privilegiada. Então, a gente começa pelo termo deu maior atenção, né? Quando a gente fala que alguém deu atenção, essa pessoa deu atenção a algo ou a alguém. Portanto, o termo regido, ele pede a preposição a. Já a cidade é um substantivo feminino, portanto, é uma palavra que também pede o artigo a. Então, nesse caso, o uso da crase está correto, certo? Já na alternativa B, ela diz o seguinte: esse resultado estatístico poderia pertencer a qualquer população carente. Então, a gente pega esse termo, né? Esse resultado estatístico poderia pertencer a. Então, o que pertence, pertence a algo ou a alguém. Portanto, o termo regente, ele pede a preposição a. No entanto, o pronome qualquer, né, por sua vez, ele não pede o artigo a. Então, nesse caso, o uso da crase está incorreto. Então, o enunciado está nos pedindo a opção incorreta. Então, por enquanto, a alternativa B é uma alternativa boa, mas vamos conferir as outras, né? Só por precaução. Então, a alternativa C, ela nos fala: mesmo atrasado, o recenseador compareceu à entrevista. Então, se a gente pega esse termo, compareceu a,
Quem comparece, comparece a algum lugar. Portanto, o termo regente, ele pede a preposição a. Entrevista, igualmente, né, uma palavra feminina, ela também pede o artigo a. Portanto, o uso da crase, nesse caso, está correta. A alternativa D, ela nos traz a seguinte frase. A verba aprovada destina-se somente a aquela cidade sertaneja. Então, se a gente pega o termo aquela cidade, esse é um caso em que a crase é obrigatória. No caso do pronome demonstrativo aquela, a crase é obrigatória. Então, nesse caso também está correto. E a última, né? Veranópolis soube unir a atividade à prosperidade. Então, essa expressão, atividade à prosperidade, né? Toda vez que aparecer a expressão de unir uma coisa à outra, umas às outras, indicando, né, uma ação recíproca, nesses casos também se utiliza a crase, tá? Portanto, essa última alternativa também está correta. Então, a alternativa que a gente estava procurando, que é a alternativa incorreta, é a alternativa B. Bom, e para finalizar, o último exercício ele também fala um pouco sobre crase, e o enunciado ele nos pede o seguinte. Assinale a opção em que o A sublinhado nas duas frases deve receber o acento grave indicativo da crase. Então, na primeira alternativa, ele nos dá a seguinte frase. Fui a Lisboa receber o prêmio. Conforme a gente tinha visto, né, anteriormente, quando a gente viu algumas regrinhas da crase, todas as vezes que aparece essa expressão fui a, seguido de uma palavra feminina que denote lugar, a crase ela é obrigatória. Portanto, nesse caso, esse a destacado precisaria da crase. A segunda frase, ela diz o seguinte, Paulo começou a falar em voz alta. Então, uma das regras da crase é que ela não ocorre diante de verbos no infinitivo. Então, quando ele fala começou a falar, nesse caso a gente não precisa do uso da crase, né? Então, essa frase não receberia o acento grave. Na alternativa B, ele nos dá a seguinte frase. Pedimos silêncio a todos. Então, quem pede, pede algo a alguém. Portanto, o termo regente, ele pede a preposição a. Mas o termo regido todos não pede o artigo a. Portanto, essa frase não precisaria receber o acento indicativo de crase. Já a segunda frase, pouco a pouco, na realidade, ela é o caso daquele outro a que a gente tinha visto, né? Que indica tempo futuro. Pouco a pouco a praça central se esvaziava. Então, nesse caso, também não é necessário a utilização da crase. No terceiro caso, na terceira alternativa, ele nos dá a seguinte frase. Esta música foi dedicada a ele. Quem dedica, dedica algo a alguém. Portanto, o termo regido pede a preposição a. Mas o termo regente, na alternativa C, ele nos dá a seguinte frase. Essa música foi dedicada a ele. Quem dedica, dedica algo a alguém. Portanto, o termo regente pede a preposição a. Mas o termo regido não pede o artigo a. É um termo masculino, ele. Então, nesse caso, a crase não seria necessária. Alternativa C, ele nos dá a seguinte frase. Os romeiros chegaram à Bahia. É o mesmo caso da alternativa A, né, do Fui a Lisboa. Nesse caso, também precisaria de crase. A alternativa D, ele nos dá a seguinte frase. Bateram a porta, fui atender. Bom, nesse caso, ele não está falando que literalmente bateu a porta, mas que bateu a porta, no sentido de querer ser atendido, de se comunicar com alguém que está dentro da casa, enfim, né? Então, ele bate a e a porta também, por ser uma palavra feminina, pede o artigo. Então, nesse caso, a crase seria necessária. Bom, e a segunda frase que ele nos dá é: o carro entrou à direita na rua. No caso, é uma locução adverbial feminina. Nesse caso, também seria necessário o uso da crase. Então, por enquanto, a alternativa D é a alternativa correta, né? Analisar a alternativa E também, só para a gente tirar a dúvida. A alternativa E, ela nos dá a seguinte frase: todos a aplaudiram. Que nesse caso não tem crase.
A mesma coisa ocorre com a frase escreve a redação à tinta. Nesse caso, a redação é um artigo a utilizado, né, não sem a necessidade da crase. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha dado para tirar algumas dúvidas sobre a língua portuguesa. E agora, né, o resto é bastante treino, bastante atenção, ler novas palavras, escrever bastante, e assim a gente vai pegando mais familiaridade com a palavra. Então é isso. Até a próxima!